Fala, estudante, tudo bem? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos ver sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Falaremos de ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Então fique de olho que a nossa videoaula vai começar. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Se eu tiver retas paralelas que serão cortadas por uma transversal, nós teremos a formação de 8 ângulos. Olha só, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. Nesse conteúdo nós vamos relacionar esses ângulos aqui de cima com os ângulos de baixo. Nós vamos relacionar os pares de ângulos. E as classificações ficarão da seguinte maneira: ângulos correspondentes. Como que eu vou encontrar os ângulos correspondentes? Usa a sua imaginação. Faz de conta que eu vou fazer um corte aqui, ó, nessa minha reta transversal. Eu vou pegar isso aqui e vou movimentar. Eu vou colocar aqui em cima da reta de baixo, onde essa reta aqui fique, a reta que eu chamei de F, fique em cima da reta que eu chamei de G. Vamos lá então? Faça essa transposição. Onde que o ângulo A parou? O ângulo A não parou em cima do ângulo F, então o ângulo A e o ângulo F são correspondentes. Quem é correspondente do ângulo B? O ângulo G. Quem é correspondente do ângulo C? O ângulo I. E quem é correspondente do ângulo D? O ângulo H. E o que os ângulos correspondentes serão? Essa reta não é paralela a essa? Se é paralela, elas possuem a mesma inclinação ou inclinação diferente? Não é a mesma inclinação? Então quer dizer que os ângulos correspondentes são iguais. Eles são congruentes. Então eu vou ter que o ângulo A é congruente ao ângulo F, igual, tá? Esse símbolo de 3 riscos significa congruente, que é a mesma coisa que igual, pensando em valor numérico. O ângulo B é congruente ao ângulo G, o ângulo D é congruente ao ângulo H e o ângulo C vai ser congruente ao ângulo I. Então quer dizer que os ângulos correspondentes são congruentes, que é a mesma coisa que iguais. A próxima análise é o que nós chamamos de ângulos alternos internos. Vamos analisar a palavra, a frase. Alterno, um de um lado, o outro do outro lado. Então eu estou analisando um ângulo de cada lado da reta transversal. E interno é porque serão os ângulos dentro, interno é dentro das retas paralelas. Então os ângulos internos só podem ser os ângulos C, D, G e F. Se eu olho para o ângulo C, quem é o cara que está do outro lado, lá embaixo, e que é alterno interno, né? Do outro lado. Concorda comigo que o C está de um lado da reta transversal e internamente o G está do outro lado da reta transversal? Então os ângulos C e G são alternos internos. E quem que é alterno interno ao D? Não seria o F, que está do outro lado? Então, quais são os ângulos alternos internos? O ângulo C é alterno interno ao G e o ângulo D é alterno interno ao F. Mas, professor, qual que é a propriedade que existe entre os ângulos alternos internos? Vamos pensar. Bom, eu sei que o ângulo C é igualzinho ao ângulo I, porque eles são correspondentes. Mas o ângulo I não é igual ao ângulo G, porque eles são opostos pelo vértice. Então, quer dizer que se o C é igual ao I e o I é igual ao G,
pela transitividade, uma propriedade matemática, nós podemos dizer que o C é igual ao G. Analogamente, encontraremos que o D é igual ao F, porque o D é igual ao H e o H é igual ao F. Então, o D é igual ao F. Então, quer dizer que os ângulos alternos internos também serão congruentes. O ângulo C é igual ao ângulo G e o ângulo D é igual ao ângulo F, porque eles são alternos internos. Então, os ângulos alternos internos também são congruentes. Ângulos alternos externos. A ideia para se analisar é a mesma, só que agora, se é externo, nós vamos analisar fora das retas paralelas. Bom, se eu quero alterno externo fora das retas paralelas, só podem ser os ângulos A e B, H e I. Se eu olho para o ângulo A, quem é alterno, ou seja, quem é que está do outro lado aqui embaixo e é externo ao A? O H. Então, o A é alterno externo ao H. E o B é alterno externo ao I. Só que o A é igualzinho ao F. E o F é igualzinho ao H, porque são opostos pelo vértice. Portanto, o A é igual ao H. O A é congruente ao H. E o ângulo B, analogamente, vai ser congruente ao ângulo I. Então, os ângulos alternos externos também são congruentes, tá? Então, nós já vimos ângulos correspondentes, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, todos são congruentes. E os ângulos colaterais internos. Co significa mesmo, lateral, lado. Então, colateral que está do mesmo lado. Interno, dentro das retas paralelas. Então, interno, nós já sabemos que pode ser só o C, o D, o F e o G. Quem é que está do mesmo lado do C embaixo? Não seria o F? Então, o C e o F são colaterais internos. E o D é colateral interno do G. Mas qual é a propriedade? Notoriamente, aqui eles não são iguais. Mas qual é a propriedade então, professor? É o seguinte: quanto que tem que dar o ângulo A mais o ângulo C? O ângulo A mais o ângulo C não é um ângulo de meia volta, um ângulo raso. Um ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Só que o F não é igualzinho ao A. Então, quanto tem que dar o F mais o C? 180 graus. Se A mais C é 180 e o A é igualzinho ao F, então F mais C também é 180. Analogamente, quanto tem que dar o D mais o G? Também 180. Porque B de bola mais o D de dado é 180. Só que o B de bola é igual ao G de gato. Então, o G mais o D tem que ser 180. Então, quer dizer que os ângulos alternos internos, a soma dos dois tem que dar 180 graus. E quando você soma dois ângulos e a resposta é 180 graus, significa que eles são suplementares. Então, os ângulos colaterais internos são suplementares. E os colaterais externos? Mesma ideia, externo fora das retas paralelas. Então, eu vou estar analisando o ângulo AB com o ângulo IH. Quem é colateral externo ao A? O I, porque o A e o I estão fora e do mesmo lado da reta transversal. Quem é colateral externo ao B? É o H. Mas, do mesmo modo, quanto que é o A mais o C? Não é 180? E o C não é igual ao I? Então, quanto tem que dar o A mais o I? Aqui, 180. E o B mais o H? Também 180. Então, A mais I tem que dar 180 graus e o B mais o H 180 graus. Então, quer dizer que os ângulos colaterais externos também são suplementares. Então, basta lembrar que os ângulos correspondentes são iguais. Os ângulos alternos, independentes se são alternos internos ou alternos externos, também serão iguais. E os ângulos alternos
ternos, os ângulos colaterais, que estão do mesmo lado, tanto colaterais internos como colaterais externos, eles serão suplementares.